Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo e nos trouxe a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo e nos trouxe a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo e nos trouxe paz. Ele foi tentado, queridos, mas não pecou, jamais ele pecou. Tentado ele foi, porque o Niquito do inferno, ele tentou ele. Ele tentou ele porque ele era 100% homem e 100% espírito. Então ele foi tentado, mas jamais ele pecou. Jamais ele caiu em tentação. Porque não é dizer, mas o Senhor Jesus só era espírito. Não. Ele andou também como carne. Mas ele não se deixou pecar. Mas hoje não, hoje o homem peca por tudo. Hoje o homem peca por tudo, toda hora o homem peca. O homem é miserável pecador. O Senhor Jesus, Ele vai voltar de novo. Ele virá de novo buscar a sua igreja, buscar o seu punhado. Porque, queridos, não quer dizer porque a igreja está apilada que vai subir. Porque o Senhor Jesus, Ele não vem buscar como é que diz, quantidades não. Ele vem buscar qualidade. Ele diz na palavra dele que é muitos chamados. Muitos chamados. Todos têm chamado, ó. Todos, o mundo inteiro tem chamado. Mas vai ser poucos escolhidos. Poucos escolhidos e eu estou lutando para estar no meio desse pouco escolhido. Lute também. Lute também, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Você vai ser perseguido? Vai, minha irmã. Você vai ser perseguido? Vai, meu irmão. Você vai ser rejeitado? Vai, meu irmão. Você vai ser abandonado? Vai. Você vai ser desprezado? Vai. Mas por aquele dali jamais. Por aquele dali jamais. Quando o mundo te despreza, o Senhor Jesus te abraça. Quando o mundo te, como é que diz? Te persegue, o Senhor Jesus, faz os que estão te perseguindo passar a ser perseguido. Porque a palavra do Senhor diz, né? Quem te persegue vai ser perseguidos. Não adianta luta contra ungido.
Até no fogo ele entra com a gente, também na cova dos leões está presente. Queridos, nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo você passando prova, mas continue, persevere. Persevere porque a estrada é longa. Mas não desanime não. A poeira se levanta, mas depois com certeza ela volta a baixar. Ela volta a baixar. Às vezes a poeira se levanta tão alto, né, queridos? Mas o Senhor Jesus faz ela, ó, abaixar, acalmar. Às vezes a onda do mar se levanta muito forte, mas o Senhor Jesus faz ela acalmar, porque Ele acalma até mar. Ele acalma até mar. Quando Ele andou nessa terra, queridos, Ele veio para trazer paz. E hoje o homem quer mais guerra. Ele veio para trazer paz. Ele foi tentado, mas Ele jamais pecou. Ele jamais pecou. Você vê que o homem, ele quer viver de qualquer jeito. Não é todos, mas a maioria quer viver de qualquer jeito. Quer ir para a igreja e na igreja fazer o que ele bem quer. Ir de qualquer jeito, ficar de qualquer jeito, ei, não é assim. As coisas de Deus é com ordem e decência. É ordem e decência. O Senhor Jesus não é não é Senhor de escândalo, não. O Senhor Jesus, ele é de calmaria. Ele é de educação, reverência. O nosso Deus, ele não escandaliza. O inimigo é que usa pessoas para escandalizar o nome do Senhor Jesus, mas ele não. Ele andou e aonde ele chegou, ele deu exemplo de amor, de paz, de reverência. Aonde ele chegou, aonde ele passava, ficava o exemplo, né, queridos? Ficava o exemplo que ele tinha. Aqui como fala, né? Como escreve o apóstolo Paulo, né? Vocês se ajuntam é para melhorar, não para piorar. Queridos, as pessoas vão para a igreja. Vai para a igreja, quando a gente procura o refúgio do Senhor Jesus, a gente procura para quê? Porque a gente está com o coração angustiado, a gente está atribulado, a gente está precisando de um refúgio, de um braço amigo que é do Senhor Jesus. A gente está precisando de um socorro, não é isso? Aí a gente vai para a casa do Senhor Jesus, né? Tem um encontro com Ele. Mas ali a gente tem que mudar. Mudar, a gente tem que mudar, sair de dentro da gente a mudança. Né? Sair de dentro da gente, começar a mudar. Às vezes, muita gente vai para aquele versículo que fala, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que entra, é o que sai. Mas então, é o que sai mesmo que contamina. Então, por isso que a gente tem que, ó, jogar para fora o que contamina a gente. A gente tem que jogar para fora. Para poder o quê? Para poder o Senhor Jesus, né? Renovar, fazer pessoas diferentes. Pessoas diferentes como irmã Sueli. Queridos, a gente que vai para a igreja, quem vai para a igreja, que é um criminoso, não passa a ser mais. Uma pessoa que vai para a igreja era prostituta, não vai ser mais prostituta. Vai ser uma serva de Deus, uma missionária. Aquele criminoso vai ser o quê? Um servo de Deus, um missionário, para lá na frente virar um pastor, um pregador. Né? As pessoas têm que mudar, não ir para a casa do Senhor Jesus e continuar na mesma sujeira. Queridos, você vai na igreja hoje, a Bíblia diz em Apocalipse que no final do tempo, no final dos dias, ia ser raro homens. Homens vai ser raros. Mas já está. Ó. Você chega até dentro da igreja. Você chega, você vê, né, os homens, né, bom porte, né, como falam, né, boa pinta, né, bem,
como é que diz? Boa aparência. Aí você chega quando você diz a paz do Senhor, meu irmão. Aí que o irmão abre a boca. Ele fala, a paz, minha irmã. Você diz, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Porque só Jesus para ter de misericórdia. Que ali pode ser só aparência, mas na realidade não quer ser homem. Não quer. Porque um homem fala como homem. Às vezes você vai dar uma paz do Senhor a uma irmã, ela chega perto de você, parece que é um machão, aí fala, paz do Senhor, meu irmão. As mulheres, querido, o Senhor Jesus não é feminista nem machista. O Senhor Jesus só fala em Levítico 20 e 18, que é abominação aos olhos dele, né? Mas até dentro da igreja fica pessoas dessa maneira incubada, né? Incubada. Mas quando você quando você dá a paz do Senhor, você percebe. Você percebe. Quando o Senhor Jesus mandou, como é que diz? Jessé, vai Jessé na casa de Davi, vai Samuel, na casa de Jessé, que lá eu vou escolher um dos filhos dele. Porque Saul aprontou, o Senhor Jesus, o povo queria Saul. O Senhor Jesus ungiu Saul, mas disse a ele, não arrume concubina e não saia da minha posição. Saul achou que o Senhor Jesus estava brincando. Saul achou que o Senhor Jesus estava brincando. É igual muitos que estão dentro da casa de Deus. O Senhor diz, não faça isso. Mas nego, ouve aqui e sai cá. O Senhor Jesus sempre está usando vasos. Não faça isso. Está mostrando na palavra. Está revelando em sonhos. Mas nego está achando que o Senhor Jesus mudou. Quem mudou foi o homem. O homem é que mudou e cada dia mais fica pior. Porque o homem entra na casa do Senhor Jesus para sair melhor. Para sair melhor não, para melhorar, para ficar melhor do que antes. Para ser uma pessoa decente. Se entra na casa do Senhor, se era um mal paga, começa a pagar. Um homem que não tinha caráter começa a ter. Uma mulher que não tinha caráter começa a ter. E aí vai Samuel. Mas o Senhor e Saul não serve para ser rei. Tira aquela coisa ruim, tira aquele traste lá, porque ele só está fazendo tudo ao contrário do que eu ordenei para ele. Saul tá me irando cada dia mais. Tira, vai lá e unge um dos filhos de Jessé. E ali Samuel vai, coitado do irmão Samuel. O Senhor mandou, tem que ir. Ele vai. Quando ele chega lá, Jessé começa a chamar os filhos, faz a fila, né? E ali foi um, foi outro, foi um, foi outro. O Senhor dizia a Samuel, não é isso, não é isso. Daqui a pouco Samuel viu Eliabe, né? Um homão, né? De boa aparência, bonito, né? Aparentemente, bem vistoso, né? Bom porte, né? E ali, porte, eu nem sei, você entendeu, você é inteligente. E ali Samuel disse, deve ser esse, todo bonitão, né? Daí devia ser malhado, né? E aí quando Eliabe vem, o Senhor diz, não, Samuel, eu não olho para a aparência. Eu olho para o coração. Ali o quê? Chegou, mandou chamar, e ali Jessé disse, Samuel disse, mas acabaram-se os macebos? O Jessé disse para Samuel, não, ainda tem um menor que está apacentando ovelhas, nem lembrava de Davi, como ele era rejeitado, nem lembrava.
E ali foi, mandou chamar Davi. E era Davi. E olhe, os filhos de Jessé todos eram homens. Todos eram homens. Mas muitos que estão dentro da igreja, que quando você fala paz do Senhor, meu irmão, a paz, irmã, pelo amor de Deus, vai se converter. Vai se converter, porque naquele grande dia o Senhor Jesus diz que não entrará afeminados, não entrará, como é que diz? Afeminados, não entrará feiticeiros, não entrará idólatra, não entrará adúlteros, não entrará mentirosos, não entrará falsos profetas, não entrará, queridos. Se tem alguém, se dentro da igreja que você congrega tem, porque tem, né? Não adianta estar se enganando não, porque não entra. Se não se converter antes, não entra. O Senhor Jesus, eles tinham aparência, mas não era eles. E tem muitos que têm aparência de dizendo que é o que não é. O Senhor Jesus fez homem, então não adianta falar fino, querer coisar, porque para o Senhor Jesus você vai morrer sendo. Se você não der lugar para Ele te libertar, você vai morrer sendo homem. Você vai morrer sendo mulher. Porque o Senhor Jesus, ele abomina, ele não é, como é que diz? Ele não é, como é que diz, meu Deus do céu? Ele não é a favor, porque a palavra do Senhor diz que ele se abomina, é abominação aos olhos do Senhor. Leia Levítico 20, 18, que está escrito, né? Porque o nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele não faz acepção de pessoas, mas ele não concorda com pessoas erradas, coisas que ele fez assim e a pessoa vai e desfaz. Porque se ele quisesse que o homem casasse com homem, ele tinha feito homem para casar com homem. Ele tinha feito logo no jardim do Éden. Ele tinha logo feito Adão, Ivo com Ivo e Eva com Eva. Mas não, queridos, ele fez Adão com Eva e Eva com Adão para ser um casal. Mas o homem acha que o Senhor Jesus está dormindo. Ele não está dormindo não, viu? Tenha medo quando ele despertar. Tenha medo, porque o que acontece até as gerações, até a tua, como é que diz? A tua descendência paga preço. Mas o Senhor Jesus, ele é bom, ele é misericordioso. Você que entrou na casa do Senhor Jesus, você que, eu tinha um jeitinho, isso aqui. O Senhor Jesus, ele liberta, ele limpa, ele purifica. Ele é, queridos, a água pura que a gente precisa. Ele é o sabão que arranca o grude das sujeiras do passado. Ele é a água purificadora que nos purifica. Então você que está de engano na casa do Senhor Jesus, não esteja não, porque Saul, o Senhor Jesus, Saul faça assim. Saul só queria fazer o que ele queria. Mas o Senhor Jesus falou para ele, não faça, não arrume concubinas, não tome concubinas para ti, não faça. Saul fez tanta coisa e no final ainda foi para consultar feitiçaria. A ira do Senhor se acendeu mais ainda com Saul, porque além de Saul o Senhor Jesus ter destruído Saul e ainda destruiu os filhos, a descendente, tudo, só ficou Mical e Mefibosete. Mas o Senhor Jesus, ele é amor, mas também é justiça, gente. Muitos pensam que o Senhor Jesus não está vendo. Não está vendo o que está acontecendo dentro das igrejas.
Muitos acham que pode entrar, ficar dentro da igreja falando atrocidade, fazendo atrocidade, como se estivesse na rua, falando coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Ah, mas está do lado de fora da igreja, pode conversar. Ei, a casa do Senhor Jesus é lugar santo. Se você entrou ali, foi para você se limpar. Se você decidiu entregar sua vida para o Senhor Jesus, entregue. Mas também, entregue seu fardo. Entregue os seus pecados. O que você fazia, não faça mais. Se você traía, não traia mais. Se você roubava, não roube mais. Se você fazia coisas terríveis, não faça mais. Assim, as pessoas que entram na casa do Senhor Jesus, se você emprestava dinheiro por usura, para receber por usura, não faça mais, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena todos que praticam essas coisas. Aqueles que se arrependem, o Senhor Jesus abraça. Aqueles que se arrependem, volta, Senhor, me perdoe, eu me arrependo. Eu não vou mais fazer essas coisas. Mas tem gente que não. Tem gente que aceita o Senhor Jesus e fica ali, fazendo as coisas, achando que está debaixo do pano. Se quando abre a boca, identifica. Quando o Senhor Jesus revela, porque tem gente que ele revela, queridos. O nosso Deus, ele ainda revela, ele ainda usa os pequeninos dele. Ele ainda usa. Tem muita gente aí falando, Deus falou, Deus vai fazer, Deus vai te dar isso em 2 dias, em 1 dia, e não acontece nada, porque Deus não falou nada. Deus tem que fazer, Ele tem que fazer, é ouvir as orações daquele que clama em sinceridade. Ele tem que fazer, queridos. Ele não tem tempo para estar ouvindo meninice, não. Porque o homem hoje, ele não quer ser mandado pelo Senhor Jesus. O homem hoje quer mandar. O homem hoje quer dar ordem no Senhor Jesus. Não quer ser mandado. Ele acha que o Senhor Jesus é qualquer coisa. Que o Senhor Jesus é um irmão, é um filho, que você possa dizer, faça isso. Faça isso agora, faça isso a hora. Não é. O Senhor Jesus, ninguém manda nele, não. Ninguém manda nele, ele só fica só observando. Só fica só observando as mentiradas, as imundícias que estão fazendo dentro da casa dele. Ele pegou e avisou Saul. Ele avisou Saul, mas Saul não deu ouvido. Saul preferiu ouvir, como é que diz? Pessoas que não tinham nada a ver. Ele preferiu dar ouvido pessoas que não tinham nada a ver. E ali ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo porque com o Senhor Jesus ninguém brinca. Não adianta ficar na casa do Senhor Jesus e estar brincando. Não adianta ficar na casa do Senhor Jesus e continuar praticando o que você praticava antes. Porque o Senhor Jesus, ele é amor, mas também é justiça. E que Deus tenha, trabalhe na sua vida. E que você, se você continua praticando o erro, se conserte, peça perdão a Deus e faça, sinceramente, o que a palavra fala. Não o que o homem manda, porque o homem é falho. O homem é falho. Mas vá para a palavra e ouça o que o Espírito Santo diz para as igrejas, porque o Senhor Jesus fala através da palavra. Não dê ouvido ao homem não, porque o homem é falho, mas dê ouvido à palavra do Senhor Jesus. Você entendeu que você é inteligente, gratidão total a cada um de vocês, muito obrigada a vocês que se inscrevem, que deixam o like, que compartilham, que Deus abençoe e visite vocês com paz, saúde, prosperidade, livramentos, porque o nosso Deus ele é fiel, e libertação e salvação para quem precisa. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.